Opa, gente. Bom, agora a gente vai para essa questão aqui, que eu considerei ela uma questão difícil, mas eu fiquei impressionado com a porcentagem de acerto. Impressionado não, né? Porque a plataforma site faz bastante acerto. Mas foi uma porcentagem de acerto interessante, porque foi 72% e eu achei essa questão complexa. Eu achei ela uma questão difícil. Tudo bem que se você for, é, sabe aquela estratégia de quem conhece física, mas não sabe resolver essa questão, consegue desenrolar, ou seja, consegue chegar lá por meio de um chute, assim, mais ou menos, tá? Porque, ao menos eu acho que sim, deixa eu só ter 100% de certeza, tá? É, aqui, deixa eu ver quantas respostas. Não, talvez não. Talvez eu esteja exagerando aqui, né? Não importa, vamos fazer aqui a questão, vamos fazer ela bem bonitinha. Vou botar o webcam desse lado para poder melhorar aqui. Tirar aqui o mouse. E vamos lá, eu já transcrevi todos os dados e o que a gente precisa saber é a força vertical que sofre essa parede. Ou seja, a força nesse eixo aqui que essa parede sofre. Nesse caso, a parede vai estar sofrendo uma força para baixo e vai estar reagindo, fazendo uma força para cima, porque essa haste ela não está descendo, né? Então não tem força resultante nela. Portanto, uma força vai ter que anular a outra. Elas são equivalentes. Ok. Isso daqui é a segunda parte da pergunta, que é o quanto vale o eixo Y, né? Desculpa, quanto vale a força resultante não, quanto vale a força que essa haste aqui está aplicando nessa parede. E a primeira pergunta é a densidade desse material aqui, ok? Então, quantos quilogramas tem por metro, quantos quilogramas tem por metro quadrado? Por metro. Tá. Então, hoje eu tô toda troncha, né? Densidade linear, tá? Não é densidade volumétrica isso aqui. Ou seja, não é metro cúbico, não é densidade diária também por metro quadrado, não. É densidade linear de comprimento. Você vai me dizer, como é que eu vou saber? Você vai ter que saber o peso dessa barra e você vai calcular o peso dessa barra através de centro de massa. Você vai trabalhar com torque. A gente está numa questão de estática, é bastante plausível que se tem que trabalhar bastante com torque. Bom, eu vou dizer. Lembrando, tá? A questão diz que essa barra aqui ela é homogênea, tá? O que significa dizer. Se a questão diz que a barra é homogênea, ela tá basicamente dizendo assim, ó. O centro de massa é o centro geométrico, né? Porque se tu é uma barra homogênea, ou seja, tu não é mais pesada na ponta do que no início, né? No caulezinho aqui nessa bolotinha aqui. Basicamente, tu não tem que fazer média ponderada para descobrir onde é que está o centro de massa. Não, ele vai estar exatamente no centro geométrico, ele vai estar exatamente aqui no meio. Ou seja, 2,5 para cá, 2,5 para cá. Ok, mas agora deu de divagação, porque todo mundo que está aqui já conhece isso daqui, já conhece essa. Não foi fazer questão de estática sem saber estática, né? Então, vamos lá. Aqui eu já vou botar aqui para vocês que isso aqui vale 2,5 e aqui vai valer 2,5 também, tá? Eu tô dizendo deste comprimento aqui. Mas qual que é, antes de mais nada, qual que é a noção que a gente tem que ter disso aqui? A questão também fornece a gravidade como sendo igual a 10. Ó, aqui tá a resolução aqui daqui. Ah, não, isso aqui é de outra questão. Eu apaguei a dessa daqui. Enfim, mas aqui seria o de 10. Aqui, ó, a gravidade diz que a gravidade é igual a 10 metros é, por segundo ao quadrado. Mas aqui não vem o caso. Agora eu vou explicar o raciocínio da questão. O raciocínio da questão ele não é difícil e ele também não é fácil. Ele é um raciocínio leve. Assim, levemente sofisticado nesse sentido. Você concorda comigo que isso aqui é uma corda, tá, gente? Essa corda que ela está submetida a essa tensão. Mas todos os pontos de uma corda estão submetidos a uma mesma tensão. A gente vai ter que revisar vários conteúdos aqui de física. Vou começar dizendo assim. Galera, você concorda comigo que para eu descobrir o peso dessa barra, eu tenho que descobrir quanto de força eu tô aplicando aqui? Porque sabendo quanto de força eu tô aplicando aqui, eu sei a massa. Isso, eu sei a massa. Se ele me deu que gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, eu vou pegar e vou botar massa vezes 10. Ou melhor, né? 10m. M sendo a massa e 10 sendo a gravidade. Essa é a força que ele puxa para baixo. A força peso é a força que ele puxa para baixo. Essa força não está perpendicular com a alavanca, tá? Perpendicular com a alavanca estaria se ela tivesse assim. Eu tô só botando aqui alguns vetores para a gente se contextualizar.
tudo bem? Mas calma, eu vou ainda botar os demais vetores. Calma, eu vou botar ainda os demais vetores. Esse aqui é só o primeiro deles. Ok, eu tenho mais um vetor aqui que é relacionado a essa corda aqui, tá vendo? Essa corda aqui, ela tem uma tração de 10 vezes 15 na 2. Ela tá puxando aqui, ó. Como uma corda como uma corda que não é uma corda ideal, né? Enfim, uma corda normal, ela vai ter. Nem sei se existe alguma corda que não respeite esse princípio, inclusive, tá? Mas se você for ver toda corda tem todos os seus pontos medindo a mesma tensão. Ou seja, tanto esse ponto daqui, quanto esse daqui, quanto esse daqui, quanto esse daqui, todos eles estão submetidos à mesma tensão. Que qual? A tensão da corda. E qual é a tensão da corda? Ele disse aqui pra gente, ele informou na questão. 15 vezes a raiz de 2. Então eu quero saber qual é que é a força que eu tô aplicando perpendicular aqui, ó. Não é a força da corda, porque a força da corda, ela está aqui, ó, tá vendo? Ela acompanha a corda, a força da corda acompanha a corda, né? E aqui, eu também não calculei a força de torque. A força de torque eu vou calcular quando eu descobrir essa componente aqui da força-peso. A componente PX. Não, PY, né? Tá vertical. O horizontal seria assim. O horizontal seria assim e o vertical é assim, tá? Então essa aqui é a PY. Mas tanto faz o nome que tu vai dar. No final das contas, tu vai calcular igual. Tu vai calcular respeitando os mesmos ângulos com seno e cosseno. Então meio que não muda nada o que tu vai querer dizer. Ah, não, é o PX, é o PY. Chama do que tu quiser. Mas aqui, né? Aí aqui a gente sabe que nós temos que força atuando aqui. Ué, a mesma da corda. Uma corda compartilha pontos de tensão, né? Então é 15 raiz de 2, né? Que nem tá aqui, ó. Perfeito. E outra coisa muito interessante, tá, gente? É que você vai ver isso daqui vai formar um ângulozinho de 180 graus, né? Ó, pra cá, opa, desculpa. Aqui dá 90. E aqui dá outro de 90, tá? Só que, pô, eu tô vendo que você pode ver, né? Isso aqui tudo tem que fechar 180 graus, tá? Essa reta aqui, ó. Essa reta aqui toda, ela tem que fechar 180 graus assim. Eu tô vendo que já foi 90 e também já foi 45. Tá faltando o que para fechar 180, né? Ou seja, 90 mais 45 mais x tem que dar 180. Tá faltando o que para fechar 180? Ué, vai dar 90, vai dar 135 para chegar em 45. Viu? Aqui dá 135, você tem que pensar 135 para chegar em 180. Bota 5, foi para 40, falta mais 40 para chegar em 80, 45, perfeito? Então, no final das contas, não importa, tá? Você faz o cálculo como você quiser. Não tô aqui pela aula de cálculo mental e nem se eu tivesse aqui eu seria boa para essa função. Não que eu também seja para física, mas enfim, não é o ponto. Aqui também vai ser 45. 45 graus, ok? Eu tô só mostrando, né, da onde eu tirei que o 45 aparece ali. 45 graus. Então, aqui nós temos essa tração aqui, e a gente sabe que essa componente aqui, ela seria a componente mãe. Eu sei que ela não é exatamente a componente mãe, mas ela é a que vai gerar isso e isso, como que fosse. Não ela que tá gerando, mas ela que fica ali no meio, tá? Eu sempre faço assim. Mesmo que não seja ela quem tá gerando, ela é a força imaginativa, ela que tá ali no meio. Eu posso, inclusive, tá, galera? Se você quiser, eu vou ter que descobrir essa força aqui pra poder saber quanto ela vai exercer de torque. Não, eu vou deixar essa segunda parte pra depois, né? Na hora da somatória mesmo. Então vamos descobrir quanto vale essa força. Essa força aqui, T vezes. Aí aqui, né, temos cosseno de 45, ou seja, 2 raiz de 2, mas mesmo que fosse seno, então, tá aqui. Então, nós vamos ter t vezes raiz de 2 sobre 2, tá? Então, t, esse valor aqui, vezes raiz de 2 sobre 2, tem que dar igual a 15 raiz de 2 sobre 2. Não, 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 não. Eu caguei no pau. É aqui. Esse aqui, de fato, é o componente, esse aqui é o componente mãe. Esse aqui é o vetor mãe.
Ou o vetor pai. Esse aqui é o vetor original, é óbvio, é ele que tem a força. Eu que tenho que decompor as outras verticais dele. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo o que que deu? Eu já tava aqui pensando. Eu nem terminei o cálculo, mas eu tava aqui pensando, mano, não é possível que possa o vetor que não é mãe, ele ser o cara que tá ali. Não. Esse aqui é o vetor pai, esse aqui é o vetor mãe. É sempre o único que é a força verdadeira. A força verdadeira, ela vai se decompor em duas, mas é a força verdadeira que tem que começar no gol. Tipo, força centrípeta, gente. Força centrípeta é uma força resultante de forças verdadeiras, mas força centrípeta não existe. Não existe nenhuma força que puxa pro centro. Ela é apenas a resultante de outras forças que existem, tá? Enfim. Mas aí agora sim, né? Aí nós vamos ter 15 raiz de 2 vezes cosseno de 45 e a gente vai descobrir essa componente aqui, tá? Então, sei lá, eu vou chamar. Eu nem vou chamar ela de nada, tá? Eu só vou descobrir logo ela. Então vai ser 15 raiz de 2 vezes quanto é cosseno de 45 é igual a 2. Eita, meu Deus, que 2 raiz de 2 sobre 2. Nesse caso aqui, você vai cortar isso com isso, vai ficar igual a 15, ok? Não sei se travou, mas se não travou, eu dei uma atualizada aqui só pra, enfim, só pra orquestrar bem, enfim. Mas voltando, né? Aqui, ó, a gente parou nessa parte, né? Tá, o que que acontece? Eu sei que esse cara daqui, ó, cadê? Esse cara aqui vale 15. Isso me importa agora? Pior que não, tá, galera? Ui, pior que não. O que me importaria era, por exemplo, descobrir, vamos supor, esse cabra que leva pra cima aqui, tá? Porque você concorda comigo que esse vetor aqui, ele tem tanto uma componente pra cima, ó, esse vetor aqui de tração, ó, a tração vem, puxa daqui pra cá, né? Ou seja, agora tá puxando essa parte aqui para grudar lá na parede. Ok, então, perfeito. Então descobrir isso aqui foi uma besteira do caramba, né? O que eu deveria descobrir é esse cabra aqui. Deixa eu só ver aqui um negócio rapidinho. Opostos pelo vértice aqui também é 45. OPV, tá, gente? Oposto pelo vértice. Você vê que, ó, ele compartilha dessa aresta e dessa aresta aqui também, ó. Eu não sei. Aqui. Que cacete. Vai ficar mais ou menos assim, ó, tá vendo? Oposto pelo vértice. É que o desenho ele ficou mal, tá vendo? Olha aqui como é que ele fez uma porcaria aqui. Mas enfim, né? Ó, tá vendo? Oposto pelo vértice. Não tá dando pra ver, mas eu garanto pra vocês que se você fizer na mãozinha, tipo, medindo os ângulos, você vai ver que eles são OPV. Eles são opostos pelo vértice. Aqui vale 15 raiz de 2. E aqui também vai valer 15. Cara, você não faz isso, tá? Não faça isso. Eu tô fazendo isso porque eu tenho muita confiança na física. Mas não fica fazendo essas brincadeiras, tá? Eu só não queria gastar o meu tempo que eu tinha feito calculando isso aqui, pra depois calcular isso aqui. Mas dá na mesma, tá, gente? Ó, você vai fazer 15 vezes cosseno de 45 e vai dar os mesmos 15. É só pra descobrir o valor pra cá, tá bom? Não. O valor pra cá é raiz de 15 sobre 2. Aqui que eu quero descobrir. Olha aí. Olha a besteira. Pra cá é raiz de 15 sobre 2. Que eu ia falar, mano, como assim? O valor pra cá é esse? Não, o valor pra cá é esse daqui. Eu já tava tipo, ué. Aqui, ó, eu botei no lugar errado. Aí tu vai fazer esse cabra, ó. Esse cabra aqui é a força verdadeira. Isso, é a força verdadeira. Então é ele. Eu vou apagar aqui, ó. Então, cadê? Aqui, 45. Então você vai fazer 15. Esse daqui é a componente. Aí tem essa componente aqui também. Mas essa componente que eu acabei de calcular é a verdadeira. Tem que fazer vezes, tá? 15. E aí eu vou descobrir aquilo ali. 15 raiz de 2 vezes raiz de 2 sobre 2, que é cosseno de 45, tá? Tô só cortando aqui o percurso e agora sim dá 15. Isso aqui dá 15, tá? É esse valor ali para esse 15. Esse aqui 15, Luana, mas isso não importa em absolutamente nada. Tudo bem? Em absolutamente nada.
Ok. Vou tirar aqui essas brincadeiras aqui. Minecraft. Foi? Foi. Vou tirar aqui também, pá. Por quê? Porque eu vou precisar desse espaço aqui limpo. Por que que tu vai precisar desse espaço? Porque eu vou calcular esse cabra aqui. Aí eu preciso desse espaço aqui limpinho pra calcular. Quanto vale? Ó, aqui eu vou dizer, ó, eu posso tanto botar o peso para começar aqui, né? Eu botar aqui, ó, o peso dele é igual a 20 newtons, como eu posso botar aqui em cima. Por que eu prefiro botar aqui em cima? Porque eu já tô grudada nessa barra aqui, aí já é mais fácil para fazer o cálculo de torque, porque eu já consigo botar perpendicular com ela, já consigo utilizar os ângulos que estão ali ao redor, não fica tão deslocado. Por isso que eu prefiro botar ali em cima, tá? Por isso que eu despoluí. Então, para cá a gente vai ter uma força de 20 newtons. De 20 newtons. Só que esses provenientes, né, desse bloco aqui de 2 quilos. Só que esses 20 newtons, você não tem ele como produzindo torque. Não é todo ele que produz torque, é apenas a vertente que está perpendicular à barra. E essa vertente perpendicular à barra, aqui temos 45, como o cálculo que a gente fez antes. Aqui também vai dar 45, né? Porque aqui tem que fechar 90, ok? Aqui tem que fechar 90. Por que que tem que fechar 90? Porque. Como é que é o nome dessa força? Porque a força de torque ela é perpendicular à barra, tá? Ao braço de alavanca. Por isso que tem que fechar 90, tá? Então, essa força aqui, ela tem que ser perpendicular a essa barra. Se aqui já foi 45, só vai faltar mais 45. Só tava explicando fisicamente o porquê, né? Ok. E aí, tudo bem que aqui na imagem meio que ela é intuitiva para tu chegar em 45, né? Dá pra ir na manha, mas tô explicando com rigor, né? Com rigor. Tá, e aí agora nós vamos pegar esse 20 e nós vamos botar assim, ó, 20 vezes cosseno de 45. Para descobrir quanto vale esse vetor aqui, eu tenho que pegar o ângulo que está colado nele. Ok, 20 vezes cosseno de 45, que é raiz de 2 sobre 2, é igual a esse P aqui, PX, PY. Vai ficar com 10 raiz de 2 é igual a PY, ok? 10 raiz de 2 é igual a PY. Esse cabra aqui, ele vale 10 raiz de 2, ok? Pronto, descobrimos uma parte aqui do torque que a gente vai estar fazendo. Então, ele sofre um torque para puxar a barra para cá, a barra puxa ele para cá também. Então, essa corda aqui puxa com 15 raiz de 2 para cima. Esse cabra aqui puxa com 10 raiz de 2 pra baixo, tipo, como se os dois estivessem num cabo de guerra aqui, pá, 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 pá. E, gente, isso aqui é a bolsa, tá? Eu tô aqui no sul e tá fazendo um frio hoje. Nem é tão frio assim, mas tá fazendo um bom frio, né? Então, é a bolsa térmica. Enfim, e aí aqui nós temos esse segundo posto, né? Que é o peso que tem aqui. Que ele também produz um torque. Só que quanto vale dele? Ué, deixa eu apagar isso aqui. Pronto, né? Eu preciso criar aqui com vocês o mecanismo, né? Aqui, eu sei que todo mundo já sabe direto o que é 45, né? Porque, bom, quem já treinou muito questão de física sabe que ali já dá direto 45, mas eu vou explicar o porquê. Aqui nós temos 45, certo? Ah, opa, aqui temos 45, não. Eu não sei quanto eu tenho ali. Eu só sei que esse triângulo aqui gigante é um triângulo retângulo. Se aqui eu tenho 10, se aqui eu tenho 45, quanto vai me faltar para ter aqui? 45. Por isso que ali eu sei que eu tenho 45. Se eu sei que aqui eu tenho 45, aqui eu vou ter um ângulo complementar ao 45, porque aqui dá 90, que é o quê? É 45. Então, 45 é complementar a 45. 30 é complementar a 60, ok? Complementar o quanto eles precisam para fechar 90 graus, tá? E aí, aqui também é um ângulo de 90 graus. Se foi 45, vai faltar mais quanto para fechar 90? 45. Por isso que eu já sabia que ele era 45, tá? Quem já fez muita questão sabe beta, teta, beta. Isso. Se aqui é beta, aqui também é beta. Tipo, pra quem já fez muita questão, já tem quase que esse negócio aí na cabeça, assim, tipo, memorizado já. Enfim, mas aí o que acontece? 45 é o nosso ângulo, tá? Mas a gente vai pegar 10 vezes raiz de 2 sobre 2, que é o cosseno de 45, que eu vou descobrir a componente que está colada nele, que é igual a... sei lá, não vou dar um nome pra ela, tá? É essa componente aqui, é essa força aqui. Não vou dar um nome pra ela, já dei um nome, né? F. Mas enfim,
Aí vai ficar 5 raiz de 2, né? Corta, corta, ficou 5 raiz de 2. Ok, eu descobri que isso aqui é 5 raiz de 2. Pô, perfeito. Agora é só fazer uma análise. Você concorda comigo? É só fazer análise. Acabou, acabou, sem estresse. Você tem uma força jogando ele pra cá. Opa, você tem uma força jogando ele pra cá. Olha, tá travando, peraí. Espero que tenha voltado. Ó, você tem aqui, ó, uma força. Eita. Você tem aqui, ó, uma força jogando ele pra cá, ok? Essa força, ela leva o sentido da barra a girar assim. Lembra, tá? O ponto fixo é esse cabra aqui. Se você tá jogando uma força pra cá, você tá fazendo a barra girar assim, né? Esse trambolhão girar assim. O eixo fixo, lembra, o eixo fixo tá aqui, ó, aqui. Então, o eixo fixo é aqui. Se você fez uma força pra lá, a barra vai girar assim. Ok? Ok. Girou nesse sentido. Essa aqui que tá puxando pra cima, ela tá fazendo a barra girar em que sentido, galera? Fazendo a barra girar assim, né? Deixa eu tirar aqui o mouse. Pronto, foi. E essa última aqui, ó. Essa daqui, ó. E essa última aqui. Ela tá fazendo a barra girar em que sentido? Esses 20 newtons. Assim. Os dois puxam a barra pra baixo e o 15 puxa a barra pra cima. Acabou. Acabou. Ou seja, o 15 raiz de 2 tem que aguentar o trampo sozinho de puxar esses dois. O torque. Eu tô falando de torque. Ok? O trampo do torque. Ou seja, não vai rotacionar. Não vai mover de lugar. Não estamos falando de outros tipos de força. Por enquanto, vamos só nos atenar ao torque. Então, vamos lá. Se o eixo de rotação é esse cabra aqui, qual é a distância que nós temos do 5 raiz de 2 dali? Ué, metade da barra, né? Ó, o eixo aqui, metade da barra. Então, vezes L dividido por 2. Perfeito. Agora eu vou somar isso aqui com essa força aqui, que também está no mesmo sentido que ele, né? Os dois estão puxando para cá, o outro é o único que puxa para lá. Então, eu sempre faço essas setinhas, tá? Eu não falo, sentido horário, sentido anti-horário. Eu só falo sentido horário e sentido anti-horário quando eu vou fazer a questão, senão eu só faço essas setinhas de rotação. Ok. Aqui nós vamos ter isso aqui, né? Essa aqui é a força. 10 raiz de 2 dividido por 2. Tudo bem? Dividido por 2 não, né? Inteiro, né? Vezes L. Nem sei o que deu pra eu dividir por 2. Vezes L. É um comprimento de barra inteira. Ok. E qual é que é a última? Qual é que é a última? Qual é que é a última? A última é essa cabra aqui, ó. Essa tração aqui que tá puxando ali pra parede. Então é igual a 15. Ou seja, as forças de um lado, as forças que jogam ele para rodar nesse sentido, tem que antagonizar com as que rodam com as que estão fazendo força para ele girar nesse sentido. Então vai ser 15 vezes qual é que é o braço de alavanca? É um L, né? Então é L. Corta esse L com esse. Oxi. Desculpa, tá, gente? É raiz de 2L, né? 15 raiz de 2, né? A tração ali, ó. 15 raiz de 2. Ok, ok. Agora você vai ter que. Olha pra isso. Olha pra isso. 5m raiz de 2. Era 10m, é 5m raiz de 2. Olha como é que. Olha o perigo. Eu falei, cadê a incógnita? Tipo, não tem incógnita aqui. Agora sim, agora temos a incógnita. A incógnita é o M, que é a massa da barra, que era o que a gente estava procurando desde o início. Eu tirei a nossa incógnita. Eu tirei. Pra que tudo a gente trabalhou? Foi pra isso. Aí eu tirei ela da questão. Né? Meu Deus. Ok. Corta L, né? Corta o L, tem no primeiro, no segundo e no terceiro termo, cortou em todos, tá? Sendo que esses dois aqui são termos somatórios, então você tem que cortar nos dois. Como aqui é só um termo multiplicativo, você só precisa cortar um L mesmo. Ok. E aí, perfeito. 5m. Ah, tá, vamos cortar também o raiz de 2, porque isso. Então ficou 5m é igual a esse 10 vai passar para lá subtraindo. E como só tem 15, vai ficar igual a 5. 5m é igual a 5. Opa! Dividido por 2. Senão eu já ia falar, ó, igual a 1, mas calma. Agora eu atentei, ó. Olha esse dois malandros aqui embaixo.
Então, agora sim, nós temos essa incógnita aqui. M é igual a 5 vezes, 5 dividido por 5 vezes 2. Passou para cá multiplicando, passou para cá dividindo. Foi basicamente isso que eu fiz. Corta, corta, M é igual a 2. Se a massa é igual a 2 e a gente tem... Eu não sei porque eu botei aqui igual a 0,5 é igual a 1. Nem precisava, né, botar o L, porque o L é igual a 1. No final, tu ia cortar ele de qualquer maneira, mas tu ia precisar saber qual é que é a metragem do L para poder calcular a densidade. Olha que coisa interessante. Bom, agora você vai ter a densidade, né? Se o L era, não é igual a 1, desculpa, é igual a 5. Eu botei 0,5, mas a questão dizia 5 metros, tá? Deixa eu só ter 100% certeza. Porque como eu lembro, a questão dizia 5 metros, mas vai que a gente esteja errada. Vamos ver aqui. Então, vamos ver aqui, ó. Isso, 5 metros. Perfeito. Foi 5 metros, né? Então agora é só a gente pegar o quê? 5 metros e dividir pela massa. Não, desculpa, dividir a massa, porque ele pediu em quilograma dividido pela massa. Densidade. Então vamos lá. 2, que é a quantidade de quilograma que você tem, dividido pela massa, que é 5. Desculpa, dividido pela massa. Dividido pela massa, meu Deus. Dividido pela metragem, que é 5 metros. Isso aqui, se 1 dividido por 5 dá 0,2, 2 dividido por 5 dá 0,4. Ah, Luana, é só pegar e multiplicar e dividir por 10. Faça como você quiser, meu Deus do céu. Não impliquemos, eu já tenho isso aqui decorado, tá? Eu só falei o raciocínio na minha cabeça, mas 1 dividido por 5, 2 dividido por 5, 3 dividido por 5, 4 dividido por 5 e 5 dividido por 5 eu tenho todos decorados, né? Que é 1, 0,8, 0,6, 0,4, 0,2 e 0,1. Ou seja, né? Vai de 2 em 2. Eita, agora que eu percebo que eu tô mexendo aqui com o mouse. Perfeito. Então, a primeira parte estaria respondida. Aí sobrariam duas questões. Como é que você eliminaria agora as outras duas? Pergunta a força resultante aqui. Desculpa, força resultante não. A força que eles fazem aqui, ó, nesse cabra aqui, nessa parede, para levar ela para baixo. E de fato, né? Você vai ver dois pesos jogando para baixo. Vocês viram, né, isso? Eu tenho dois pesos jogando para baixo. Tenho tanto o peso da massa dessa barra aqui, que é 2 quilos, quanto o peso desse bloco aqui, M, que também é 2 quilos. Ou seja, no final das contas, o somatório das forças que eu tenho, o somatório das forças que eu tenho no eixo Y, ele é igual a força que a parede faz para cima, força que esse bicho aqui faz pra cima, que esse bicho aqui, que essa corda que faz pra cima, não é a força na diagonal, é a força que ela só faz pra cima, é só a componente horizontal dela, tudo bem? Força que ela faz pra cima, que a gente já calculou aqui que era 15, e... Então, força da parede, força que ela faz pra cima, e a força desses dois negócios, né? Desse e desse. Só que não é tudo somado, quer dizer, é tudo somado, mas não é tudo com sinal positivo. Se eu determinar que o eixo para baixo é positivo, para cima é negativo. Se eu determinar que para cima é negativo, para baixo é positivo. Então, no final das contas, eu vou determinar que para baixo é positivo, tudo bem? Ou seja, a força que tiver nesse caminho aqui, ela vai estar positiva, e a força que tiver nesse caminho aqui, ou seja, nesse sentido, ela é negativa. Então, esse aqui é negativo, esse aqui é positivo. Perfeito. E agora é muito simples, né? Ou seja, esse cabra aqui, ele tá fazendo uma força de 20 newtons para baixo. 20 newtons para baixo. Esse cabra aqui também tá fazendo uma força de 20 newtons para baixo. Como, Luana? Se a barra pesa 2 quilos, ela só pode estar fazendo 200 para... desculpa, ela só pode estar fazendo 20 newtons para baixo. Então, 20 newtons para baixo. Agora vamos para as barras que são positivas, né? É... Perfeito. Desculpa, parece que são negativas, né? Já fiz as positivas. O que estaria de negativo seria esse 15 aqui, ó. Tá vendo? Esse 15 aqui, que é o único que sustenta um pouco pra cima, além da parede. Mas a parede é o que a gente quer encontrar, né? Então, mais 15. Vocês vão descobrir a força que vai dar aqui e aí vocês vão saber. Cara, que esse boneco aqui não esteja se movimentando, a parede tem que fazer uma força igual a essa daqui, em sentido oposto. Não é? Então, aqui nós ficamos com 5. Ok, 5 positivo ficou igual a 25. Ué, 25 é a força resultante para baixo. Quanto a parede tem que fazer? 25 para cima. Então, em módulo, a parede faz 25. É isso que a questão perguntava, e aí você pode até voltar aqui para a questão e ver, né? Ó, aqui, ó, a densidade linear da nanã. Aqui, ó, em newtons,
que a arte faz, desculpa, que a haste faz no ponto articulado, sendo o ponto articulado esse ponto aqui, né? Que é o ponto que move a alavanca.